Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre sociedade simples. A sociedade simples nada mais é do que uma associação entre dois ou mais profissionais que exercem a mesma atividade não empresária, na qual os profissionais eles se juntam para realizar atividades intelectuais de natureza científica, artística ou literária. Acredito que os exemplos mais comuns de sociedade simples são aqueles de sociedades entre médicos, dentistas ou advogados, que se reúnem para exercerem a própria profissão, só que em conjunto, né? A gente tem dois tipos principais de sociedade simples. O primeiro é a sociedade simples pura, na qual os investimentos no negócio eles ocorrem por meio de finanças pessoais dos próprios sócios, que acabam também sendo totalmente responsáveis pelos serviços prestados por essa sociedade. E ainda respondem de uma forma ilimitada caso a sociedade ela contraia alguma dívida. Em segundo lugar, mas não menos importante, a gente tem a sociedade simples limitada, que diferentemente da sociedade simples pura, na limitada os capitais eles não se misturam, ou seja, os patrimônios dos sócios eles estão assegurados caso a empresa ela contraia alguma dívida. Bom, conforme previsto no artigo 997 do Código Civil, a sociedade simples ela se constitui mediante contrato social. E nesse contrato social, entre outras coisas, é preciso constar a distribuição de cotas, o capital social, as atividades desenvolvidas, a denominação, o objeto, a sede e o prazo da sociedade. Também é preciso alguns dados como o nome, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos sócios, que também deve ser informado. E após a assinatura desse contrato por todos os sócios, a sociedade ela deve requerer a inscrição do contrato social até 30 dias após a celebração dele, né, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E isso está disposto no artigo 1150 do Código Civil. E com esse registro é formalizada a constituição da sociedade e também é conferida a ela uma personalidade jurídica. Os sócios na sociedade simples possuem diversas atribuições e obrigações, e elas se iniciam logo na celebração do contrato social, a não ser que nesse contrato social seja estabelecida uma outra data, e terminam quando forem extintas as responsabilidades sociais, com a liquidação da sociedade. E uma das principais atribuições dos sócios são as deliberações acerca dos negócios da sociedade. E geralmente elas ocorrem por meio de uma maioria de votos, os quais eles devem ser contados de acordo com o valor das cotas de cada um dos sócios. Já a deliberação acerca da substituição de um dos sócios, ela requer um procedimento diferenciado, devendo ocorrer o consentimento dos demais sócios de uma forma expressa e com posterior modificação do contrato social. A sociedade simples pode ser constituída tanto por sócio de capital quanto por sócio de serviço. Os sócios de capital são aqueles responsáveis por integralizar o capital social da sociedade, com um aporte em dinheiro ou em bens suscetíveis à apreciação pecuniária, enquanto o sócio de serviço é aquela pessoa que não contribui monetariamente com o capital social, mas contribui com o seu trabalho. Normalmente, a participação do sócio de serviço ela é bem detalhada no contrato social, onde deve ser descrito todas as atividades que ele vai desempenhar, a fim de evitar eventuais problemas, né? Todos sabemos o quanto uma boa administração impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados pela sociedade, tendo em vista que é através do administrador que a sociedade ela assume suas obrigações e exerce os seus direitos. A administração de uma sociedade simples ela pode ser exercida tanto por uma única pessoa como por um grupo, a depender das necessidades da sociedade. Também podem ser escolhidas para essa atividade, além dos próprios sócios, alguma pessoa contratada especificamente para o cargo. Se a nomeação desse administrador ela ocorrer no momento da constituição da sociedade, ela deve constar diretamente no contrato social. E se a escolha ela ocorrer depois da formação do contrato, esse administrador ele deve ser nomeado por um instrumento em separado, o qual ele vai precisar ser averbado à inscrição da sociedade. E no artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil,
é estabelecida uma série de pessoas que são impedidas de exercer a administração de uma sociedade, como, por exemplo, os servidores públicos, os indivíduos condenados por crime falimentar, por crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro, contra as relações de consumo e, óbvio, enquanto durarem os efeitos das condenações, né? Entre os artigos 1028 e 1030 do Código Civil, é abordado acerca da resolução da sociedade em relação a um sócio. Nesses artigos demonstram diversas hipóteses de resolução da sociedade em relação ao sócio, e o que pode dar ensejo a essa exclusão, a gente pode citar, por exemplo, a morte do sócio, a não integralização do capital social acordado por esse sócio, a realização de alguma falta grave, o acometimento por uma doença incapacitante e também o próprio desejo desse sócio de se retirar da sociedade. A dissolução da sociedade, que pode ser total ou parcial, é o processo por meio do qual se procede à sua extinção. E as hipóteses previstas na legislação são o vencimento do prazo de duração estabelecido no contrato social, caso haja, esse prazo, o consenso unânime dos sócios, a deliberação dos sócios por uma maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado e também a extinção de autorização para funcionar, quando necessário. A sociedade simples ela pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer um dos sócios quando ocorrer uma anulação dos atos constitutivos, o exaurido fim social ou a verificação de inexequibilidade mediante um requerimento judicial dos sócios. Acho importante dizer também que se for verificado o fim do prazo de duração estabelecido no contrato social, mas a sociedade ela não se liquidar nem houver oposição de qualquer um dos sócios, o prazo ele irá se prorrogar por um tempo indeterminado. E também acho que, por fim, vale destacar que esse é apenas um rol exemplificativo, então podem ainda haver outras causas de dissolução da sociedade simples que podem ser estabelecidas no próprio contrato social. Quando ocorre essa dissolução, os administradores eles devem providenciar a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais eles responderão solidária e ilimitadamente. Dessa forma, qualquer sócio ele pode requerer a liquidação judicial. E se não estiver designado no contrato social, o liquidante ele vai ser eleito por deliberação dos próprios sócios, podendo até mesmo ser uma pessoa estranha à sociedade. E essa pessoa também pode ser destituída mediante a liberação dos sócios por uma via judicial. No caso, irá ocorrer uma justa causa, que deve ser provada perante o juiz. E, por fim, eu acredito que esses pontos levantados eles sejam importantes para que a gente entenda um pouco mais acerca da Constituição, do funcionamento e da dissolução da sociedade simples.